O dia em que meus pais decidiram dividir as casas ainda parece um pesadelo que nunca terminou. A sala estava cheia. Meus pais estavam sentados no sofá como se fossem juízes de algo que eu não entendia. Minha irmã, Sofia, estava ao lado deles com aquele sorriso calmo, confiante, como se já soubesse o resultado desde o começo. Eu fiquei em pé, no canto da sala, sentindo que algo não estava certo. Meu pai colocou 2 chaves sobre a mesa. Uma brilhava, nova, com um chaveiro elegante, claramente de um apartamento moderno. A outra era velha, enferrujada, simples, quase esquecida. Ele limpou a garganta antes de falar. Sofia, ele disse primeiro, olhando para minha irmã, você vai ficar com o apartamento no centro da cidade. Sofia nem fingiu surpresa. Apenas sorriu e pegou a chave com naturalidade. Obrigada, pai, ela disse suavemente, como se fosse algo merecido desde sempre. Minha mãe a abraçou na mesma hora, orgulhosa, como se aquilo fosse a melhor decisão da vida dela. Eu fiquei olhando. Esperando. Meu pai então virou lentamente para mim. E naquele segundo, eu já sabia. O tom da voz dele mudou. E você vai ficar com outra coisa. Ele empurrou a segunda chave na minha direção. Eu peguei devagar. Era fria. Pesada de um jeito estranho, não pelo metal, mas pelo significado. Uma casa antiga. Ele continuou. Não está em boas condições, mas é o que temos para você. Silêncio. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Eu olhei para ele, tentando entender se aquilo era uma piada. Uma casa velha, eu perguntei, baixo. Minha mãe suspirou como se eu estivesse sendo difícil. Não comece, ela disse. Você também tem algo seu. Isso já é mais do que muita gente tem. Sofia soltou uma risada leve, quase imperceptível. Mas eu ouvi. E isso foi o suficiente. Meu peito apertou. Então é isso, eu disse. Eu fico com o que sobrou. Meu pai desviou o olhar. Não é o que sobrou. É o que foi decidido. Decidido? Como se minha vida fosse uma simples escolha num papel. Eu apertei a chave com força na minha mão, sentindo meu coração bater mais rápido. Ninguém ali parecia ver problema no que estava acontecendo. Ninguém parecia se importar. Sofia já estava falando sobre decoração do apartamento com minha mãe, como se eu nem existisse na conversa. Eu fiquei em silêncio. Mas dentro de mim, algo começou a quebrar. Não era só tristeza, era compreensão. Naquele momento, eu percebi que nada ali tinha sido justo desde o começo. E quando saí daquela sala, segurando aquela chave velha na mão, eu sabia que alguma coisa dentro de mim nunca mais voltaria a ser a mesma. Depois daquele dia, eu não dormia em paz. A casa velha ficava longe, numa área esquecida da cidade, onde as ruas eram silenciosas demais e os prédios pareciam cansados da própria existência. Quando cheguei lá pela primeira vez, eu fiquei parada na frente do portão enferrujado por alguns minutos, sem coragem de entrar. Não parecia uma casa. Parecia um abandono. As paredes estavam rachadas, a tinta descascada, e havia um cheiro estranho de poeira e tempo parado. Cada passo dentro daquele lugar fazia eco, como se até o som estivesse vazio ali. Eu sentei no chão da sala, naquela primeira noite. Sem móveis, sem luz suficiente, sem ninguém. E pela primeira vez, eu realmente entendi o que meus pais tinham feito. Não era apenas uma escolha de casas. Era uma escolha de valor. Minha irmã tinha recebido conforto, luxo, futuro. Eu tinha recebido o resto. Nos primeiros dias, eu quase não comia direito. Eu saía cedo para procurar trabalho e voltava tarde, cansada, com as mãos doendo e a mente ainda mais pesada. As pessoas me olhavam diferente quando eu dizia onde morava. Naquela área, perguntavam, como se fosse um erro. Mas eu não respondia. Eu só seguia em frente. Com o pouco dinheiro que consegui, comecei a limpar a casa. Tirei lixo antigo, consertei o que dava, improvisei uma cama com materiais simples. Cada melhoria era pequena, mas para mim parecia uma vitória enorme.
Enquanto isso, minha irmã postava fotos perfeitas do apartamento novo. Sala iluminada. Vista da cidade. Brindes, risadas, felicidade encenada. E meus pais comentavam em todas as fotos: orgulho de você, minha filha. Orgulho. Essa palavra começou a me doer de um jeito diferente. Porque eu também era filha deles, mas não parecia. Houve dias em que eu me perguntei se eu tinha feito algo errado na vida inteira para merecer aquilo. Se eu era realmente o problema que eles sempre insinuaram que eu era. Mas toda vez que essa dúvida aparecia, eu lembrava da chave enferrujada na minha mão. E eu continuava. Com o tempo, comecei a transformar aquela casa, mesmo sem dinheiro suficiente. Trabalhei em 2 empregos ao mesmo tempo. Limpeza durante o dia, atendimento à noite. Dormia poucas horas, comia quando dava, e estudava sempre que sobrava energia. Eu não tinha apoio. Mas também não tinha mais ilusões. O mundo era mais simples agora. Ou você desiste, ou você constrói algo com o pouco que tem. Eu escolhi construir. Algumas pessoas da vizinhança começaram a me notar. Uma senhora idosa me trazia pão de vez em quando. Você trabalha demais, ela dizia. Eu apenas sorria. Porque ela não entendia. Eu não estava apenas trabalhando. Eu estava tentando sobreviver ao que minha própria família tinha me feito. E, em algum momento entre o cansaço e a dor, algo começou a mudar dentro de mim. A raiva que eu sentia não me destruía mais. Ela me movia. Eu comecei a estudar à noite. Economia, negócios, qualquer coisa que eu pudesse encontrar. Usava livros emprestados, vídeos antigos, cadernos usados. Meu quarto era pequeno, mas minha vontade parecia não caber mais dentro dele. Meses se passaram assim. Depois 1 ano. Depois 2. E aos poucos, aquela casa que um dia parecia um castigo começou a mudar junto comigo. Mas o mais estranho não era isso. O mais estranho era o silêncio da minha família. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma pergunta. Como se eu tivesse sido apagada da vida deles com a mesma facilidade com que se vira uma chave. E isso, no começo, doeu. Depois, virou combustível. Porque enquanto eles viviam acreditando que tinham feito a escolha certa, eu estava me tornando alguém que eles jamais imaginaram. Um dia, depois de anos sem qualquer contato, eu recebi uma mensagem inesperada. Era um convite para um evento importante na cidade, organizado por uma empresa de investimentos que eu nunca tinha ouvido falar antes. O meu nome estava ali, impresso com destaque, como se eu realmente pertencesse àquele mundo. Fiquei olhando para o papel por vários minutos, sem conseguir acreditar. A mesma família que me deu uma casa em ruínas, agora parecia tão distante da vida que eu tinha construído. Naquela mesma noite, decidi ir. Não por eles, mas por mim. Quando entrei no salão, o contraste me atingiu de imediato. Luzes fortes, pessoas elegantes, sorrisos falsos e conversas cheias de poder. Eu me sentia deslocada, até olhar para frente. E então eu vi meus pais. E ao lado deles, minha irmã. O tempo parou. Minha irmã foi a primeira a me reconhecer. O sorriso dela desapareceu na hora. Meu pai franziu a testa, confuso. Minha mãe levou a mão à boca, como se não acreditasse no que estava vendo. Eu continuei andando. Devagar. Calma. Sem medo. Porque, pela primeira vez na vida, eu não era a filha que recebeu o resto. Eu era alguém que eles não esperavam mais ver.